Saudações, amigos do canal. Mais uma vez estamos aqui para estudar a mensagem de Deus. Como de sempre, eu estou aqui já com a minha Bíblia aberta para nós estudarmos um tema especial. Como de sempre trago temas especiais para o nosso canal. Então vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça parte do nosso canal Em Busca da Verdade. Se inscreva e ative o sininho das notificações, de modo que você possa receber todos os vídeos que nós aqui vamos lançar. E hoje temos um tema muito especial que nós vamos falar hoje. O tema é esse que nós vamos falar é acerca do inferno. Como eu havia prometido no vídeo anterior, eu traria o tema que vai falar acerca do inferno. Então hoje eu trouxe esse tema para juntos aqui podermos aprender, para juntos podermos desfrutar das bênçãos, das bênçãos de Deus através desse tema. Queridos, vamos hoje estudar acerca do inferno. Hoje vamos ver se as chamas do inferno elas são literais ou não. E hoje vamos ver qual é o propósito de Deus em relação ao inferno. E não só vamos ver, será que Deus quer que o ser humano vá para o inferno? Será que Deus quer que nós um dia possamos ir ao inferno? Qual é o propósito de Deus com o inferno e qual é o propósito de Deus perante a humanidade? Isso é que nós vamos estudar hoje. Então, por favor, vou repisar de novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer e compartilhe a mensagem de modo que possa alcançar muitas pessoas e muitos membros. E dizer que ainda sou novo no canal, né? E o canal ainda precisa de crescer. Então, me ajuda a crescer o canal. E deixe sempre suas dúvidas, sempre que você tiver dúvida em relação de um tema, é só deixar lá nos comentários que eu vou lá ver e eu faço um vídeo especialmente para você e te respondendo. Então, sem mais delongas, nós vamos entrar no estudo de hoje. Queridos, hoje nós vamos estudar acerca do inferno e nós hoje vamos descobrir se as chamas do inferno elas são literais ou não. Alguns ensinam que o inferno não é literal, alguns ensinam que o inferno não existe, alguns ensinam que o inferno apenas é um fictício, às vezes ensinam as pessoas a dizer que o inferno não existe basicamente. Então isso é o que nós vamos falar hoje. E de agora nós vamos ver para o primeiro passo. As chamas do inferno elas são literais ou não? Quando eu abro a minha Bíblia, nós vamos juntos meditar no livro de Lucas 16:24. Diz assim: E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Querido, quando nós vamos falar o tema que fala acerca do inferno, nós vamos ver que Jesus, quando ele estava na terra, ele falou muito mais acerca do inferno acerca do paraíso. E não só, nós vamos ver que a palavra inferno na Bíblia, ela é repetida 57 vezes. Tanto ela é repetida 57 vezes, somando do Antigo e até o Novo Testamento. Então, queridos, o inferno é um tema muito importante mesmo e muito especial. E aqui nós estamos a ver que este é um discurso, ou seja, é um diálogo, é uma ilustração que Jesus fez para seus discípulos acerca da parábola, aliás, o homem rico e o homem Lázaro. E aqui nós estamos a ver que o homem rico, ele estava no inferno. Então Jesus, ele ilustrou acerca do inferno, ele fez uma parábola ali ilustrando o homem bom e o homem mau. Então aqui o homem mau, ele estava no inferno. Ele diz assim: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Querido, quando nós vamos para esse verso, nós vamos perceber que o inferno realmente existe. Ou seja, realmente o inferno é algo real. Se fosse que o inferno não fosse algo real, eu diria que Cristo ele não poderia fazer essa ilustração acerca do homem rico e o homem rico e Lázaro. Então, aqui na parábola do homem rico e Lázaro, nos faz perceber que realmente o inferno existe e também o paraíso existe. Então, aqui nós estamos a ver que o homem rico, quando ele estava no inferno, ele diz que estou atormentado nestas chamas, o que nos faz perceber que as chamas do inferno, elas são literais. E não só, quando nós vamos ver alguns outros versos na Bíblia, diz que fogo, o fogo. Então, quando nós vamos ver que o fogo na Bíblia, em relação acerca do inferno, vamos ver que o fogo mesmo, ele é literal, mas não simbólico. Então, aqui nós estamos a perceber que o inferno ele é real. E não só, as chamas do inferno, elas são reais. Porque o homem rico, ele estava lá no inferno. E ele estava sendo atormentado pelas chamas do inferno, que ardia sempre e sem parar. E agora, para nós acrescentar mais o nosso tópico aqui, nós vamos ver agora o livro de Mateus. O livro de Mateus 18, no versos 9.
nós vamos ler o que diz. Diz assim: e se teu olho te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Aqui nós estamos a ver Jesus outra vez. Ele fala para os seus discípulos que se teu olho te escandaliza, melhor arrancar e jogar longe, para que você não possa entrar, né, no inferno com um olho, né, com 2 olhos maus que vão te escandalizar. Olha só, aqui quando Jesus ele fala acerca disso, ele deixa claro que o inferno realmente existe. O inferno é o lugar de fogo. E quando nós vamos ver acerca do ministério de Jesus, Jesus ele falou mais acerca do inferno em relação ao céu. E não só. Quando nós vamos ver na Bíblia, nós vamos ver que Jesus ele disse: se teu pé te escandaliza, corte-o. Se seu olho, arranque-o. Então, quando Jesus ele fala acerca disso, cortar e arrancar, ele não está a dizer no sentido literal, cortar de verdade, ou seja, tirar o olho de verdade, mas sim ele estava a dizer: ore pelo seu olho, ore pelo seu pé, ore pela sua mão. Porque algumas vezes as nossas mãos nos fazem pecar, e algumas vezes os nossos olhos nos fazem pecar, os nossos pensamentos nos fazem pecar, e os nossos pés às vezes nos fazem pecar. Nós conduzimos nossos pés a um lugar impuro, e nós às vezes pegamos em nossas mãos algo impuro, e não só às vezes nós contemplamos nossos olhos algo ilícito, algo ilícito que não é agradável a Deus, que não é algo construtivo para a nossa vida. Então é o que Jesus aqui ele estava a dizer: se seu olho te faz pecar, não ore pelo seu olho, para que você não possa entrar no inferno. O que Jesus queria nos ensinar aqui, mais ou menos, ele queria nos mostrar que o inferno realmente existe. E se eu pecar um dia, se eu continuar, ou seja, se eu levar a vida de pecado, eu um dia irei parar lá. Então, o que eu devo fazer é orar para que eu possa deixar o meu pecado e para que eu possa deixar de fazer o erro, de modo que eu não vá para o inferno. Porque Jesus aqui, ele deixa claro que o inferno existe e não só as chamas do inferno, elas são literais. Agora vamos ver qual é o propósito de Deus em relação ao inferno. Qual é o propósito de Deus em relação ao inferno? Vamos ver aqui o livro de Mateus. Mateus 25, nós vamos ler Mateus 25, no verso 41. Diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, é assim, quando nós estamos a falar acerca do inferno, nós devemos refletir na pessoa de Deus, ou seja, nós devemos refletir na pessoa de Jesus. Primeiro passo: Jesus ele é amor, Deus ele é amor. A Bíblia descreve, ou seja, a Bíblia define Deus como um Deus amoroso. Então, se Deus ele é Deus de amor, ele não quer, ou seja, ele não permite que eu vá para o inferno. Mas antes de tudo, deixa eu te explicar uma coisa. Há um porém aqui. O inferno ele não foi feito para mim. O inferno ele não foi feito para você. A Bíblia deixa claro que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E aqui nós estamos a ver também que o inferno ele foi feito para quê? Para o diabo e seus anjos. Porque a Bíblia diz que o diabo ele já foi condenado e para o diabo já não há mais perdão. Porque o diabo ele foi dado a sua chance e ele recusou todas as chances de se o quê? De se arrepender, né, dos seus atos e se voltar a Deus. Não, ele recusou tudo. Ele decidiu de verdade seguir o seu rumo. Ele decidiu de verdade abandonar tudo aquilo que é de Deus, e ele se transformou em diabo. Então, aqui nós estamos a ver que o inferno ele foi feito para o diabo, mas ai do ser humano que vai para lá, porque se nós fomos feitos, não fomos feitos para viver uma vida eterna, uma vida de gozo, uma vida de paz, de felicidade. É para isso que Deus nos fez. Só que já nós aqui no mundo, nós somos enganados pelo Satanás. Satanás ele nos vem, ele nos tenta de diversas formas para nos levar também com ele aonde? Para o inferno. É por isso que aqui no livro de Mateus 25, 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essas pessoas aqui que Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, são aquelas pessoas que cometem o pecado. São aquelas pessoas que negam fazer as obras de Deus. São aquelas pessoas
que negam obedecer, que são aquelas pessoas que negam fazer a vontade de Deus. É por isso que aqui Jesus, ele diz que eu direi àqueles que são malditos para se afastarem de mim, para ir aonde? Presta atenção. Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia deixa bem claro. O inferno não foi preparado para você. O inferno não foi preparado para mim. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Esse sim, a Bíblia diz que esses foram preparados para o inferno. E quando nós vamos ver o livro de Salmos, nós vamos ler agora o livro de Salmos para nos entender mais um detalhe. Salmos 9, no versos 17. Diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Queridos, como eu já falava, eu dizia o seguinte, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas ai daqueles que querem também ir para lá. Ai de mim, ai de você, que nós também irmos para lá. E aqui diz que os ímpios serão lançados no inferno. Quem são os ímpios? Os ímpios são aquelas pessoas que negam a Deus. Os ímpios são aquelas pessoas que vivem de acordo com as suas vontades, de acordo com as suas paixões, de acordo com tudo quando eles querem nessa vida e neste mundo. E de acordo com tudo o que eles lhe parece em sua frente, tudo é bom. Então, esses são ímpios diante de Deus. A Bíblia chama de pecadores, ou seja, pessoas que praticam a iniquidade. Então, aqui nós estamos a ver que Deus, ele não quer que nós vá para lá, mas sim os ímpios. Não, aqueles todos que fazem o mal, aqueles todos que negam a Deus, que negam obedecer os seus mandamentos, que negam fazer tudo aquilo quando Deus mandar, esses é que vão para o fogo eterno, que foi preparado para quê? Para o diabo e seus anjos. E aqui nós estamos a ver que a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para você e não para mim. Então, o inferno não foi preparado para mim, mas sim Deus fez o inferno para castigar o pai da mentira, para castigar o pai do pecado, e não só para destruir o pecado na sua totalidade, no seu original. É por isso que Deus ele fez o inferno, para destruir Satanás de vez. Agora vamos ver, será que Deus quer que o ser humano vá ao inferno? Essa é uma parte muito importante. Vamos ver o que diz no livro de Ezequiel. Ezequiel 33, né? Ezequiel 33, e nós vamos ler no versos 11. Diz assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Queridos, aqui Deus ele nos chama a atenção. Ele diz que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra quando alguém morre em pecado. Deus não se alegra quando alguém morre sem a salvação. Deus quer que nós todos tenhamos acesso à salvação. Nós já vimos isso nos outros vídeos anteriores, onde Deus diz que eu quero que vocês todos venham ao conhecimento da verdade e que todos vocês se salvem, porque esta é a minha vontade. Então, a vontade de Deus é que todos nós possamos ter a salvação, é que todos nós possamos ter acesso à salvação, acesso à liberdade do quê? Do pecado. Então, quando nós temos a verdade, nós somos libertos do pecado. E Deus quer que nós possamos chegar ao quê? À verdade, e de modo que essa verdade possa nos conduzir a salvação. Então, aqui nós estamos a ver que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus fica mais triste quando alguém morre em pecado. Deus fica mais triste quando eu ou quando você morrer no estado do pecado. Porque na Bíblia há duas ressurreições. A ressurreição para a morte e a ressurreição para a vida. Então, Deus quer que nós possamos ressuscitar com Ele. Para o quê? Para a vida e não para a morte. Deus não se alegra quando nós caímos no pecado. E Deus quer que nós, eu e você, possamos ser salvos. Lucas, vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro de Lucas. Lucas 9, 56. Nós vamos ver o que a Bíblia quer nos dizer. Lucas 9, 56. Diz assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Queridos, percebam que a Bíblia, ela diz que Jesus, ele não veio para destruir a nós, mas sim, ele veio para nos dar acesso à salvação. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que eu e você possamos ter acesso à salvação. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que eu e você
possamos reinar com Ele no céu, lá no paraíso, no lugar celestial, onde Ele habita, onde Ele diz que eu vou preparar-vos lugar. Então Deus quer que nós possamos habitar com Ele lá na eternidade. Essa é a vontade de Deus. Então, queridos, hoje nós temos a mensagem. Hoje nós ouvimos a voz de Deus que nos fala acerca do inferno. Querido, Deus não se agrada e Deus não quer que nós possamos ir ao inferno. Então, tudo o que nós devemos fazer, vamos fazer o que a Bíblia diz. No livro de Ezequiel 33, no verso 11. Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos e entregue a sua vida a Deus. Então hoje nós devemos deixar tudo quanto aquilo que nos atrapalha. Hoje nós devemos deixar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Deus quer que nós possamos habitar com Ele na eternidade. Então hoje eu e você, se estamos longe, estamos distantes de Deus, possamos voltar para Cristo. Porque hoje o diabo ele está a trabalhar duramente, ele está a trabalhar arduamente para levar os fiéis de Deus para a perdição. O diabo ele não quer ir sozinho ao inferno, ele quer me levar, eu quero levar você também. Tudo o que nós devemos fazer é, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, queridos, hoje nós devemos resistir a esse inimigo. Hoje nós devemos fugir das artimanhas de Satanás. Devemos voltar ao nosso Criador. Devemos deixar tudo aquilo que nos atrapalha e vamos entregar as nossas vidas a Deus. Porque a vida que nós temos não é nossa, ela é de Deus. E Deus quer que nós possamos habitar com Ele na eternidade. Então, querido, se tudo aqui, aquilo que você aprendeu aqui, deixe seu comentário, escreva alguma coisa para eu ver se você entendeu de verdade o tema aqui debatido. E não se esqueça, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que eu possa trazer mais vídeos e você possa adquirir em primeira mão. Então, queridos, eu volto no próximo tema, se Deus assim permitir e se Deus quiser. O tema que eu trago é a origem do pecado. Vamos ver onde originou o pecado e vamos ver como surgiu o diabo. É o tema que eu trago no próximo vídeo. Então não perca, se inscreva já no canal e ative o sininho das notificações. Se você não entendeu alguma coisa, deixe lá nos comentários que eu vou lá para poder te responder. Eu vou me despedir aqui com um beijo e na promessa de voltar, se Deus permitir. Beijão e fica com Deus.